Nesse vídeo a gente vai falar sobre produção de filmes de curta-metragem e de séries que têm episódios de curta duração. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor do canal Kinobox. Eu costumava dar oficinas de cinema em algumas cidades do interior do Brasil. Então eu resolvi trazer aqui para o YouTube 3 aulas básicas de roteiro, produção e distribuição para mostrar para você que é possível sim fazer bons curtas-metragens sem precisar de grandes equipamentos, sem precisar de uma faculdade, só tendo muita disposição e um pouquinho de conhecimento. Primeira coisa é você entender quais são as demandas do seu projeto, né? Você pega o roteiro do filme que você quer gravar e você vai olhar, esse filme demanda muito tempo de gravação, precisa de uma equipe muito grande, muito complexa, precisa de dinheiro para produzir, precisa de muitos atores para essas cenas, porque isso vai dizer muito sobre o tipo de produção que a gente vai ter. Mas independente do tamanho do seu projeto, a gente sempre vai precisar considerar os departamentos, as funções que precisam ser exercidas para a realização audiovisual, que são direção, produção, fotografia, som direto, arte, figurino e edição. Os principais, né? E é muito comum na hora de você pensar a realização audiovisual, né, de você querer fazer um filme, de você se imaginar no lugar da direção, que é meio que como se fosse o maestro do filme. Mas como um maestro, é muito importante que você conheça cada instrumento para poder saber o que tirar de melhor de cada um deles. Então eu vou dar uma passada bem rápida aqui sobre cada um desses departamentos, para que a gente possa ter uma clareza maior sobre todo o fazer audiovisual. Beleza? O som direto nada mais é do que a captação de todos os diálogos e ruídos do filme. Então, se tem duas pessoas conversando, é importante que a gente capte o som do diálogo dos dois atores. Então a gente pode usar diferentes microfones, né? A gente pode usar um microfone direcional acoplado na câmera, que capta o som de tudo que está ao redor. A gente pode usar um microfone boom, que a pessoa segura com o braço, e ele capta muito bem o som dos diálogos, evitando o ruído ao redor. A gente pode usar a lapela, que é aquele microfone que vem por dentro da roupa e que não aparece. Em algumas situações, se for um vídeo mais caseiro, for um vlog, for até um documentário, alguma entrevista, você pode usar até mesmo um fone de ouvido escondido por dentro da roupa, que é exatamente o que eu estou usando aqui agora, por exemplo. É muito importante na hora que você vai olhar o set que você vai gravar, né, escolher uma locação, perceber se não tem muito barulho em volta. Por exemplo, lugares perto de estrada, lugares perto de cachoeira, perto da praia, lugares perto de obra. Aonde tem muito ruído, é melhor você evitar de gravar nesses lugares, porque o som vai ficar muito comprometido. E não só porque ele atrapalha de fato a gravação, mas porque, por exemplo, na hora de você editar, você vai cortar os pedacinhos do diálogo e vão ficar ruídos estranhos na hora de você colocar tudo em sequência. Por exemplo, você vai gravar uma cena, aí tem uma música do vizinho tocando, e aí você vai editar aquilo ali, aí vai ficar um trecho do início da música, um trecho do meio da música, um trecho do final da música, acompanhando o diálogo, no fundo, sabe? Isso atrapalha completamente o seu filme. Então vamos evitar lugares com muito barulho. Se for gravar com um boom, que é aquele do braço, evitar a sombra que o boom pode fazer nas pessoas. Isso sempre acontece, tanto a sombra do sol quanto de qualquer iluminação artificial. Se for lapela ou algum outro tipo de microfone que tenha fio, tomar cuidado para que esse fio não apareça. Às vezes aparece ali na blusa, nas costas, tomar cuidado para o fio não aparecer. Quando tem diálogo entre duas pessoas, evitar dos diálogos se atropelarem, porque é muito importante que a gente entenda e compreenda o texto que os atores estão dando. Então, se tem dois personagens conversando e é uma discussão, por exemplo, né? É natural que uma pessoa interrompa a outra e vai falando por cima. Mas na gravação, o ideal é que a gente faça um texto de cada vez. Então, se os atores ficarem atropelando na hora da gravação, um o diálogo do outro, pede para ter uma calmazinha e fala, ó, primeiro você, depois você. E aí na edição, se você quiser dar uma intensidade e fazer com que um personagem atropele o outro, você monta isso na edição. Mas na hora de gravar, deixa o diálogo bem limpinho. Olha a moto. O som é um problema. E é bom também evitar que durante o diálogo tenha ruído. Então, se alguém está discutindo e vai bater uma porta, por exemplo, tenta não atropelar o diálogo com a batida da porta. Ou se você vai quebrar um copo, se vai fazer alguma ação que provoca um ruído, não juntar diálogo com esse barulho. Faz o barulho, depois dá o diálogo. Separa as duas coisas para não trepar. E se precisar, grave ruído na cena.
Por exemplo, tem um personagem saindo, e aí você quer que tenha o som dos passos andando. Para você não precisar gravar o som junto com a filmagem, você pode gravar a cena, né, filmar a cena sem o som, e depois você só grava o som dos pés ali e junta na edição. Ou então se tem um som de uma batida de carro ou de uma porta batendo e pode atrapalhar a gravação, grava só o som depois e junta na edição. A arte tem a ver com cenografia, com decoração e com objetos. Cenografia é tudo que compõe o ambiente em que vai ser gravada a cena, né? Se for um quarto, se for uma sala, uma cozinha, como é que é decorado esse ambiente? E objetos são objetos que são marcantes para a história, como por exemplo a varinha do Harry Potter. É uma varinha muito específica, então a arte precisa produzir um objeto marcante. Na série que eu dirigi, por exemplo, na Supernova, a gente precisava de um livro misterioso. Então a gente comprou um caderno, mandou marcar um símbolo misterioso na frente e pegou café e molhou todas as folhas. E ele ficou com essa cara de livro misterioso. A arte ajuda a criar a atmosfera do filme. Se é um filme de comédia ou de romance, ele vai ter elementos específicos no cenário que ajudem a passar o sentimento da comédia ou do romance. Se for um filme de suspense, vão ter outros elementos ali, mais sombrios, para ajudar a construir a atmosfera do filme. É muito importante também que tenha uma conversa da arte com a fotografia, porque, por exemplo, você vai filmar para onde? Em direção à janela ou você vai filmar mais em direção à cama e ao guarda-roupa? A arte vai saber aonde ela precisa se preocupar mais com a decoração do ambiente. Além disso, também tem a paleta de cores, é a escolha dos tons que vão ter no filme. Então, se a diretora ou o diretor escolhe que o filme vai ser todo em verde e vermelho, por exemplo, igual a Amélie Poulain, a arte tem que se preocupar de ficar atenta em que todos os ambientes tenham essa característica. E a arte também é muito importante para ajudar a construir os personagens. Então, por exemplo, você imagina que a parede do quarto pode ter um monte de pôster. Quais são esses pôsteres? São pôsteres de filmes? São pôsteres de time de futebol? Ou são pôsteres de banda de rock? Isso vai ajudar a passar para o espectador um pouco da personalidade do personagem. Vou pegar um exemplo da vida real. Quando eu era criança no meu quarto, e eu dividia quarto com meu irmão, a parede dele tinha pôster de time de futebol. A minha parede tinha pôster de Chiquititas, Sandy Júnior e Spice Girls. Você já conseguia entender muito da personalidade das pessoas por conta da decoração do ambiente. Figurinos são roupas, acessórios, joias, tudo que o personagem está usando. O figurino sempre é um trabalho conjunto com a arte de definir a caracterização do personagem e a construção da atmosfera do filme. É muito importante o figurino sempre checar com um som, por exemplo, se for usar lapela. O tipo de blusa faz barulho ou não faz? Até para gravações mesmo sem lapela, tem muitas pulseiras, cordões que fazem barulho. Então é importante checar o figurino para ver se não interfere no trabalho do som. E através da moda, da escolha dos figurinos dos personagens do filme, você consegue dizer claramente para o espectador em que ambiente ou em que época se passa esse filme. Em Stranger Things, por exemplo, que é a série da Netflix, com o figurino dos personagens, você consegue perceber claramente que aquele filme se passa em algum tempo passado, se passa na década de 80, 90 mais ou menos. E através do figurino a gente consegue construir personagens marcantes em filmes e séries, como por exemplo Dark, da Netflix, que tem aquela capa amarela do protagonista, e os próprios uniformes de Harry Potter, que são uma marca registrada da história. Então fique atento aos figurinos. Fotografia é tudo que é ligado à imagem do filme, Conceito, iluminação, enquadramento. Conceito a gente tem desde o tamanho do frame, que pode ser quadrado, vai ser aquele mais fininho, tipo de cinema, para ficar bem bonito e elegante, ou pode ser 16:9, mais tradicional. Vai ser câmera na mão, uma coisa mais movimentada, com a câmera balançando, ou vai ser no tripé, uma coisa mais parada, com movimentos mais suaves? É um filme de suspense ou é um filme de comédia? Se for um filme de suspense, a iluminação vai ser toda um pouco mais escura, os planos podem ser mais fechados, ou é um filme de comédia em que é tudo muito claro, tudo muito colorido? Isso vai também do conceito do filme. Iluminação, a gente tem algumas perguntas, A luz é natural ou é artificial? A gente vai filmar dando preferência para janelas, dando preferência para filmagens externas, ou a gente vai usar lâmpadas diversas para conseguir iluminar o ambiente? Além disso, qual é a direção dessa luz? Mesmo que seja luz do sol ou luz artificial, qual é a direção? É de frente, iluminando tudo? Iluminando de uma forma mais preenchida?
ou é uma iluminação mais marcada, mais lateral? Como, por exemplo, uma coisa mais marcada para dar um contraste, fazer alguma coisa mais escura? Ou a gente vai dar preferência para contraluz, que é aquela luz que vem de trás, né? Geralmente faz um contorno bem bonito no cabelo das pessoas e nos ombros. Isso fica muito bonito, mas é um pouco difícil de controlar a frente para não ficar escuro. Fica atento. E enquadramento é para onde a gente vai apontar a câmera, né? Como que a gente vai registrar aquilo ali? É com uma lente mais aberta, pegando tudo? É com uma lente mais fechada, pegando um close? E como é que a gente vai compor os objetos dentro daquele enquadramento? É muito importante a gente não aglomerar objetos no enquadramento, tentar dar uma espalhada nesses objetos. É bom a gente evitar centralização de objeto. Se tem só um personagem sozinho na cena, não deixar ele no centro do plano, colocar ele um pouquinho mais para o lado ou para o outro. Sempre deixando o respiro à frente do personagem. Prestar sempre atenção ao fundo do que você está gravando, né? Você está filmando aqui uma senhora lavando a louça. Qual é o fundo desse enquadramento? Será que você precisa ajeitar um pouquinho para poder ficar um fundo mais bonito? Quando tiver duas pessoas conversando, fica atento aonde você coloca a câmera. É muito importante a gente obedecer a regra dos 180 graus, para a gente não cometer quebra de eixo. Quando tem duas pessoas conversando, é importante a gente imaginar uma linha imaginária entre elas. E a câmera sempre vai ficar de um desses lados da linha, ou do lado de lá, ou do lado de cá. Então pega o seu celular e vai praticar um pouco. Vai filmar um ambiente qualquer, vai treinar o seu olhar para o enquadramento, que isso é uma das coisas mais importantes no fazer audiovisual. Direção é quem traz a visão artística, né? Quem coloca um conceito estético, quem traz as referências de outros filmes para aplicar ali naquele curta. A diretora ou o diretor tem que direcionar o elenco para conseguir as atuações necessárias para contar aquela história. Então o diretor faz o teste de elenco, faz a leitura de roteiro, faz um ensaio individual com cada ator e faz ensaios mais complexos, com mais atores, de repente no própria locação onde vai ser gravado. A direção tem que decidir as questões de fotografia e de arte. Então a diretora de fotografia chega e apresenta, olha, que tal essa opção? A arte traz, olha, que tal essa opção de decoração? A direção é que vai escolher e dar a palavra final nas escolhas dos elementos da gravação. E no set é a direção que dá o ação e o corta em todas as cenas que vão ser rodadas. E dica, é muito importante que você use o tom adequado do ação dependendo da cena. Se for uma cena mais intimista, em que o personagem esteja vivendo algumas emoções, talvez você possa dar uma ação mais tranquila. Por exemplo, roda som, roda câmera, ação. Se for uma cena com muitas pessoas, agitada de ação, você pode dar uma ação mais explosiva. Aí você pode lançar um roda som, roda câmera, ação! O tom do seu ação pode ajudar o elenco a entrar no ritmo da cena que precisa ser gravada. E muito importante, combina com seus atores deles só começarem a ação depois de uns 2 segundos em que você verbaliza a ação, porque a sua voz ainda pode entrar junto com o diálogo do ator. Então você fala ação e aí os atores começam o movimento, começam os diálogos. E na edição você corta aquele iniciozinho morto, beleza? E a direção também vai orientar a edição do filme. Naturalmente, o editor ou a editora tem liberdade criativa para fazer sugestões e construir uma linha narrativa. Mas é a voz da direção que no final das contas vai dizer sim ou não para o corte final do filme. Produção é quem realmente faz o troço acontecer. Tem tudo a ver com dinheiro e com tempo. As principais responsabilidades são locação de filmagem, alimentação, transporte, aluguel de equipamentos e burocracias, toda a papelada. Quando você pega o roteiro, o produtor vai lá e vai procurar aquelas locações para aquelas cenas que precisam ser gravadas. Encontrou algumas opções de locações, vai chamar a equipe para conhecer a locação e ver se a equipe aprova, se ela realmente é boa para filmar aquela cena. Depois de aprovada pela equipe, você precisa conseguir a liberação daquela locação para gravar. Então, às vezes, você tem que pagar para conseguir filmar ali, ou precisa de uma liberação da prefeitura ou de alguém para conseguir filmar naquele lugar. E esse trabalho é do produtor. O produtor vai providenciar o teste de elenco, por exemplo, tanto de divulgar o teste de elenco em alguns lugares, quanto de providenciar o local onde vai acontecer o teste de elenco, organizar os atores para aquele teste de elenco, dar o retorno para cada um deles, tudo isso é também da produção. É a produção que vai resolver também toda a locação e compra de equipamentos e itens para as gravações. Então, se a fotografia fala,
precisa alugar câmera. O som fala, precisa alugar lapela. A arte fala, preciso comprar uma jaqueta. Tudo isso quem vai resolver é a produção. E não só de comprar, mas fazer isso chegar ao set. Então tem que pagar o aluguel do equipamento e tem que arrumar um transporte para levar o equipamento até onde vai ser gravado. E depois levar o equipamento de onde foi a gravação de volta para o lugar onde foi alugado. E falar em transporte, todo o transporte de equipe e de elenco é a produção que organiza. Tanto de contratar ou de arrumar um carro para transportar as pessoas, como de programar os horários de saída, programar o caminho que vai ser feito, tudo isso é com a produção. Ver se vai ter vaga na rua para estacionar o carro. Gente, tudo é a produção. A alimentação também é com a produção. Tem restaurante perto de onde vai ser gravado? Não, não tem. Vamos pedir quentinha. Ah, não tem restaurante em nenhum lugar próximo para pedir quentinha. Vamos levar lanche então desde casa? Ah, é melhor a gente parar um pouco durante a gravação e ir naquele restaurante pertinho. Vai ser mais rápido ou vai ser mais barato. Todos esses cálculos de tempo e de dinheiro é a produção que faz. Tem que pegar a autorização de imagens de todos os atores, de todos os figurantes, pegar a autorização das locações, fechar contrato com a equipe, guardar notinha fiscal de tudo que se compra. De novo, produção. E isso é importante como um todo no projeto, né? Que é você encarar qual é o tempo que se tem, qual é o dinheiro que se tem e qual é a equipe que você tem, para você saber se é possível realizar o seu projeto. A edição é onde a magia acontece. Puxa um pouco sardinha para o meu lado porque eu comecei editando. Boa noite. Na edição você consegue construir o ritmo da história. Claro que o ritmo é colocado desde o roteiro, né? Mas dependendo de como é feita a gravação de fato, às vezes as coisas podem ficar um pouco mais lentas do que programado. E aí na edição você consegue dar uma agilizada no ritmo do filme. Ou ao contrário, o filme foi pensado de uma forma mais dinâmica e mais rápida, mas na edição você vê que precisa de um pouco mais de respiro. E aí você consegue mudar tudo isso na edição. E você pode inclusive mudar um pouco a história do roteiro, às vezes mudando uma cena de lugar. Dependendo dessa cena, por exemplo, se é uma revelação de algo muito importante e você joga para o início, você pode criar um interesse do público ali que vai manter ele preso no filme até o final. E isso pode ser feito tudo na edição. Na edição você consegue escolher quem é o melhor ator e deixar ele com mais tempo de tela. Como assim, né? Você tem um diálogo entre duas pessoas. E aí, às vezes a atriz foi muito bem nas expressões e na forma de falar o diálogo e o ator não tão bem. Então, na hora de cortar de um plano para o outro, né, na edição, você pode deixar mais tempo na cara dela, com o áudio dele aqui, e mantém o rosto dela porque ela tem expressões melhores. Isso acontece com muita frequência. E geralmente são os editores que sabem realmente quem foram os melhores atores de uma gravação. Na edição você vai escolher as músicas para colocar nas cenas e ajudar a passar um ritmo, ou um sentimento, ou criar uma atmosfera. Mas é muito importante frisar que as músicas a serem usadas nos curtas-metragens precisam ser liberadas. Você não pode pegar uma música da Shakira ou pegar uma música do Roberto Carlos, porque quando você colocar isso no YouTube ou às vezes até num festival, isso vai dar problemas. Então procura um banco de dados de músicas liberadas, o próprio YouTube tem isso. Você vai lá no estúdio do YouTube, tem várias músicas liberadas, tem vários bancos de dados também na internet com músicas liberadas. Você escolhe uma para usar no seu filme, para não ter problema, beleza? Na edição a gente corrige algumas questões técnicas de cor. Por exemplo, se você filmou e ficou tudo meio amarelado, ou se você filmou e ficou tudo meio sem contraste e você quer dar uma contrastada, ou se você quer trocar a cor do fundo, por exemplo, você consegue fazer isso na edição. É onde a gente pode fazer também a mixagem, né, para que todos os sons fiquem meio parecidos ali, porque se uma pessoa estiver assistindo o seu filme no celular e aí tem um diálogo que está muito alto e um diálogo que está muito baixo, ou o diálogo alto vai incomodar ela, ou ela não vai ouvir o diálogo baixo. Então na mixagem a gente dá uma ajeitada em tudo para que tudo fique mais ou menos na mesma faixa auditiva. Beleza? E na edição, depois que você monta o primeiro corte, você pode virar para a direção e falar: olha só, seria tão bom se tivesse uma ceninha aqui a mais, sabe, disso aqui, tem como gravar? Ou então, se for muito complexo de fazer uma cena a mais, né? O que você acha de botar uma narração aqui para ajudar o espectador a entender o que o personagem está sentindo? Porque da forma como foi construído, não ficou tão bem. Isso pode acontecer, gente. É muito importante a gente ouvir os editores. Porque quando a gente está na direção e a gente vai lá e filma, a história está muito clara na nossa cabeça. Mas às vezes, na hora de gravar, a gente não consegue transmitir aquilo 100%. É bom ouvir da edição
que é uma pessoa que não estava no set, que não viveu aquilo de forma tão intensa, para ver se o editor entendeu a história. Se o editor não entendeu a história muito bem, é muito bom ouvir o que ele tem para sugerir. Às vezes trocar uma cena de lugar, às vezes acrescentar uma cartela de texto inicial para dar algum panorama de situação, ou colocar uma narração, ou filmar uma cena extra. Vamos ouvir os editores, beleza? O importante é você ficar... Tem uma mosca aqui. É muito importante que você fique atento a todos esses departamentos, a todas essas funções, para que você tenha a maior chance de conseguir fazer um bom filme. E uma dica, não crie uma expectativa de que seu primeiro curta vai ser uma grande obra de arte ou de que vai te render um monte de dinheiro. Pensa no seu primeiro curta como um exercício dentro do aprendizado do fazer audiovisual. Bom, aqui do lado eu vou deixar as aulas de roteiro e de distribuição. Não deixe de assistir, hein? E coloca aqui nos comentários o que você gostaria de aprender mais profundamente sobre a produção audiovisual, sobre direção, produção, fotografia, arte, para que a gente possa produzir mais conteúdo aqui para o canal. Seja bem-vindo à Academia Equinobox. Esse vídeo foi viabilizado pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.